a ajuda de outro jovem conhecido como YNW Bortman. O crime aconteceu em outubro de 2018 e o YNW Melly está atrás das grades desde 2019 a aguardar julgamento. Se for considerado culpado dos homicídios, o jovem pode ser sentenciado à pena de morte. No primeiro dia em tribunal, podemos ouvir o caso a ser apresentado pela procuradora responsável pela acusação, assim como a defesa que refutou as acusações contra o rapper e, mais tarde, um agente da polícia de Miramar que estava no hospital para onde as vítimas foram levadas. Ouvimos também outra gente que investigou o local onde o crime aconteceu naquela noite e o testemunho do investigador principal no caso. E, por fim, um agente da polícia que pertence ao Departamento de Investigação Forense que reconheceu as provas apresentadas no caso. O júri responsável por atribuir a sentença ao YNW Melly é composto por 8 pessoas escolhidas pelo Estado. O papel da procuradora nesse primeiro dia de julgamento foi apresentar as provas que existem contra o rapper com o objetivo de convencer o júri de que ele foi o autor dos disparos que tiraram a vida aos seus amigos. Neste vídeo, vamos explicar tudo o que aconteceu no primeiro dia de julgamento do YNW Melly e falar sobre os novos factos que eram desconhecidos até então, mas podem ajudar a decidir se o rapper será libertado ou condenado à pena de morte. On October 26th of 2018, this defendant shot and killed 2 of his friends. He killed Christopher Thomas and Anthony Williams. Ladies and gentlemen, at the conclusion of the evidence, the state is confident that you will find the defendant guilty as charged of the first-degree murder of Christopher Thomas and Anthony Williams. O julgamento começou na manhã de segunda-feira, 12 de junho de 2023. A primeira a apresentar-se em frente ao júri foi a procuradora responsável pelo caso. Ela apresentou todas as provas que, segundo a acusação, sustentam a teoria de que o YNW Melly matou os seus 2 melhores amigos, Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., mais conhecidos como YNW Sack Chaser e o YNW Juvie. A acusação disse que o testemunho dado por YNW Bortman, o jovem que conduziu as vítimas às urgências, tinha muitas inconsistências, o que levantou as suspeitas da polícia. O jovem disse à polícia que foi vítima de um drive-by enquanto estava numa autoestrada em Miramar, Miami, e foi o único sobrevivente naquela noite. Ele disse ainda que estava no carro com as 2 vítimas e, segundo ele, dirigiu-se de imediato para o hospital mais próximo quando percebeu que os seus amigos foram baleados. No entanto, a acusação alega que tem provas de que havia uma 4ª pessoa no carro naquela noite, Jamel Demons, mais conhecido como YNW Melly. Eles acreditam não só que YNW Melly estava presente na noite do crime, como que foi ele o autor dos disparos que tirou a vida a YNW Sack Chaser e Juvie. A procuradora mostrou ao júri que Melly foi filmado a entrar no carro com as vítimas minutos antes do crime acontecer e que os seus registros de telefone põem o rapper na cena do crime juntamente com os outros 3 jovens. Segundo a acusação, foram ainda encontrados registros no telefone do rapper onde ele admite ter sido o autor dos homicídios. This individual is reaching out, asking if Mr. Demons is good, after he's been tagged in multiple social media posts about this drive-through, this shooting. And Mr. Demons responds very succinctly, I did that. Shh. A segunda pessoa a apresentar-se em frente ao júri foi o advogado de defesa no caso. O representante da YNW Melly optou por atacar as provas apresentadas pela acusação. Prosecutors are given great power, endless resources to perform their mission of pursuing justice. But that's not what occurred here. What they will bring you is a case that is riddled with reasonable doubt, that is founded on an incompetent and incomplete investigation. O advogado de YNW Melly chamou a atenção para o facto da acusação não conseguir apresentar um motivo para o crime. Apresentar o caso sem a possível motivação do crime torna-o
da acusação estão a ser aproveitadas pela defesa. The law doesn't require her to prove motive. But you know what does require motive? A young man to wake up one day and decide that he's going to kill two of his best friends. O segundo ponto levantado pela defesa foi que existiam outros possíveis suspeitos que não foram investigados pela polícia. O primeiro suspeito foi gravado numa chamada telefónica feita a partir da prisão 3 dias após o crime, onde, segundo o advogado, ele discute pormenores do crime que ainda não tinham sido divulgados ao público. Quando questionado, o suspeito não soube dizer como obteve todas essas informações, que só podiam ter vindo de alguém que esteve presente na noite do crime. Segundo o advogado de Melly, o suspeito em questão disse apenas que não esteve presente na noite do crime e a polícia não fez mais questões nem investigou o seu possível envolvimento com o caso. A gentleman named Montrell Roll and his sister, Nia Hewitt, who were they? Well, another police department came into possession of jail calls between those two that occurred within 3 days after the murders, and discussed what they described as intimate details of the murders. Intimate details means details that are not in the public domain. O segundo suspeito era um conhecido rival dos YNW que publicou um story no seu Instagram dias após o crime, onde dizia: "Nós matamos 2 dos vossos manos." Segundo o advogado, isso foi uma confissão do crime, mas a polícia não investigou o suspeito como era suposto. O mesmo foi questionado apenas uma vez, onde também ele disse apenas que não estava presente na noite do crime e foi libertado após prestar depoimento. Within days after these murders, posts this message: LOL, we killed 2 of your niggas. Oh, really? Took them 7 months to go and talk to Mr. Coburn. And when they go and talk to Mr. Coburn, what does he say? He said, oh, I created that account and they sold it for $20 to somebody else. Who'd you sell it to? Oh, I can't remember. Were you at the murder scene? No. Did you do it? No. Case closed. That's it. O advogado de YNW Melly mencionou também o terceiro suspeito, outro conhecido rival dos YNW, que publicou uma frase onde dizia: "Nós fomos atrás daquele jeep." A polícia também questionou esse suspeito apenas uma vez e, após ele negar estar presente na noite do crime, ele foi solto e, segundo o advogado de YNW Melly, ele nunca mais foi investigado. Something to the effect of, we coming at that Jeep. Can't remember the quote. You're gonna hear about it. And essentially it was a confession to involvement in the murders. It took them a year and a half to go and talk to him. They knew about it a year and a half earlier. It took them a year and a half to go and talk to him. And when they do go and track him down, they say, hey, did you commit the murder? No. Were you in the area? No. Where were you? Well, I could have been at work. At work where? Any one of 3 places. Okay, could you give me a work schedule? As though that would prove anything. He says, but I can get it now. Oh, no, don't worry about it. Just email it to me. They conclude, oh, he's not there. Wasn't him. Case closed. Is that how we do this now? O advogado disse ainda que existiam muitos outros suspeitos de estarem envolvidos com o caso, mas a polícia decidiu não investigá-los, pois já tinham quem eles queriam. A defesa acredita que o YNW Melly é o alvo da acusação pela sua fama e a sua extensa ficha criminal. Segundo o advogado, a polícia viu o caso como uma oportunidade de subir na carreira, pois sabemos que, infelizmente, condenar um rapper famoso pode trazer muitos benefícios para a acusação. Then he discovered that Mr. Demons was a rising star. From that point on, he
decided he's the only person that could have committed this crime. Because if you're involved in prosecuting a star, you become a star. This was his big break. O terceiro ponto levantado pela defesa foi de que o YNW está atrás das grades há 4 anos, mas há 1 ano atrás o seu caso foi revisto e o Estado decidiu que as provas contra ele eram muito fracas. Eles obrigaram então a polícia a fazer uma nova investigação sobre o caso. O segundo departamento que assumiu o caso em questão disse ao Estado que as provas eram tão fracas que teriam de começar do zero e, segundo o advogado, também eles fizeram um péssimo trabalho em provar que o YNW Melly é o culpado do crime. 3 years after arresting this young man and sticking him in a cell, the state looks at this case and says, oh man, this looks a little incompetent. Miramar police seems to have botched this investigation, and they call the Broward Sheriff's Office and ask them to come and look at the investigation upon which this entire prosecution rests. He looks at it, and he says he instantly knew he had to start from scratch. I think his words were, it was the worst thing I had seen in my life. A primeira pessoa a testemunhar foi um agente da polícia de Miramar que estava de plantão no hospital quando os jovens chegaram às urgências. Ela contou o que presenciou naquela noite e foram ainda apresentadas as imagens das câmaras de segurança do local. A agente disse que o YNW Portland chegou às urgências extremamente agitado e informou que os seus amigos tinham sido baleados e estavam no interior da sua viatura. A polícia pediu ajuda para levar os jovens para o interior e em seguida fez o primeiro interrogatório ao YNW Portland ainda no local. Sitting at the ER desk, and he comes running inside to my left, so the pediatric entrance, and he's very excited, like heightened state of alert, something traumatic or something just happened. And he's like, hey, they just shot my car, they shot my friends, like, I need help. Come help me. That's the initial interaction. Walk out the ER, and I see the vehicle had multiple bullet holes on the side. I immediately radioed for additional resources as beyond my sort of like I can handle by myself. And then asked me, hey, I need additional officers, as soon as possible, urgently to respond to the hospital. People that's been involved in the shooting and see those bullet holes. And then looking inside the vehicle and see 2 unresponsive males. You didn't see this young man getting out of the Jeep at any time, correct? No, sir. A segunda testemunha foi o agente da polícia de Miramar que chegou ao local em seguida e foi até a suposta cena do crime. O agente contou que no local indicado por YNW Portland não encontrou nenhuma evidência de que um tiroteio tinha ocorrido. Todas as provas foram encontradas em outro local, a alguns quilômetros do local indicado por Portland. Ele também contou tudo o que presenciou naquela noite, de forma a ajudar a acusação a provar que foi o YNW Melly o autor do homicídio. A terceira pessoa a dar o seu testemunho foi o agente que ficou responsável por toda a investigação. Ele foi questionado pela procuradora e contou de que forma decorreu a investigação e todas as inconsistências que encontrou no depoimento de YNW Portland. Desde testemunhos falsos a imagens que provam a presença de YNW Melly na noite do crime, a mensagens incriminadoras enviadas do seu telemóvel, o investigador apresentou todas as provas recolhidas no caso. Enquanto o detetive dava o seu testemunho, foram também mostradas as imagens das câmaras de segurança do estúdio onde os jovens estiveram naquela noite. Nas imagens podemos ver que o YNW Melly abandonou o local momentos antes do crime na mesma viatura que as vítimas, contradizendo o depoimento prestado por YNW Portland. Após ser questionado pela polícia e explicar as provas contra Melly, o investigador principal foi questionado também pela defesa. Desta vez, a defesa atacou o testemunho do agente, tentando provar que a polícia não se esforçou para perceber o que realmente aconteceu nesse caso, mas o esforço que foi feito foi apenas no sentido de condenar o YNW Melly por ser um rapper famoso e com uma extensa ficha criminal. As questões feitas
feitas pela defesa realmente deixaram algumas dúvidas quanto à seriedade da investigação, e isso pode ser o suficiente para causar dúvidas na cabeça dos júris responsáveis por decidir o futuro de YNW Melly. This man's life is hanging in the balance. And if there is a scintilla of reasonable doubt, you must have the courage to speak up and say so. You're not here to judge him. You're here to judge the sufficiency of their case. They have a big task in front of them. A quarta testemunha nesse primeiro dia de julgamento foi um agente da polícia que trabalha no Departamento de Investigação Forense. A agente declarou que esteve presente nas urgências do hospital no dia do crime a recolher provas e a fotografar o local. Ela esteve mais tarde na cena onde ocorreu o tiroteio com o mesmo objetivo. No seu testemunho, foi possível ouvir tudo o que presenciou naquele dia. A investigadora reconheceu e descreveu também todas as fotos que foram tiradas ao local e estão a ser usadas como provas no julgamento. Durante o seu testemunho, foram também reconhecidas algumas provas no tribunal, como peças de roupas que estavam a ser usadas pelas vítimas no dia em que tudo aconteceu. O objetivo do seu testemunho é mostrar a sua perspectiva do caso e reconhecer perante o júri todas as provas físicas que estão a ser usadas na investigação. O primeiro dia de julgamento chegou ao fim após o testemunho da agente que pertence à investigação forense. Infelizmente, o júri ainda não chegou a nenhuma conclusão. Serão precisos vários dias de julgamento para sabermos qual será a sentença de YNW Melly. O facto é que a acusação não tem provas concretas, mas apenas substanciais. A arma do crime não foi encontrada, não existe uma confissão, testemunhas oculares, nem um vídeo do que realmente aconteceu naquela noite. Tudo o que temos é um conjunto de fatos que levam a crer que Melly foi o responsável pelo crime. Mas será isso o suficiente para provar que o rapper matou os seus 2 melhores amigos? Vamos acompanhar todo o julgamento para que possamos manter-vos informados sobre novas atualizações no caso de YNW Melly.